Olá, tudo bem? Aqui é o Aslão Maciel do WP 24 Horas. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a instalação do WordPress, tá? Mais especificamente a instalação manual do WordPress. Provavelmente você já comprou o seu domínio, já contratou a sua hospedagem, já veio seguindo os outros posts da série começando com o WordPress e agora você tem basicamente dois caminhos. Ou você faz a instalação automatizada do WordPress através do próprio painel de controle da sua hospedagem, ou você faz a instalação manual. Então nós optaremos nesse vídeo pela instalação manual, para que você já se habitue com alguns termos técnicos, com algumas ferramentas, e que você tenha um conhecimento mais amplo sobre a instalação do WordPress, ok? Então, antes de começar a instalação do WordPress, você vai precisar basicamente de três coisas. Você vai precisar dos dados de acesso da sua hospedagem, que muito provavelmente você recebeu por e-mail. Você vai precisar também dos dados de FTP, muito provavelmente são os mesmos dados de acesso ao painel de controle. E você vai precisar também de um cliente FTP, que é um software, um aplicativo, um programa que vai gerenciar os arquivos da sua conta de hospedagem, ok? Então, o processo de instalação nós dividimos em 7 passos simples, tá? No primeiro passo, a gente vai ver como configurar as ferramentas. Então, como você vai configurar a ferramenta de FTP para que você acesse o seu servidor, os seus arquivos remotos. No segundo passo, nós vamos baixar uma versão estável do WordPress, tá? A última versão estável do WordPress. No terceiro passo, nós vamos criar e configurar o banco de dados para que o WordPress tenha acesso a ele e possa gerenciar dinamicamente o site. No próximo passo, nós vamos ver como fazer upload desses arquivos, como enviá-los para o servidor de hospedagem. No quinto passo, nós vamos fazer a conexão do WordPress com o banco de dados. No sexto passo, nós vamos executar o script de instalação do WordPress, ou seja, a instalação do WordPress propriamente dita. E no último passo, nós vamos fazer algumas configurações básicas, como o nome do site, o usuário administrador. Então você vai já definir o usuário administrador, que vai ter acesso administrativo ao site, definindo a sua senha, o seu e-mail de acesso também, e uma configuração de privacidade. Então vamos à instalação. Então, como eu disse, o primeiro passo é configurar a ferramenta de FTP. Então a gente vai utilizar aqui a ferramenta FileZilla. Então basta você instalar uma ferramenta gratuita. E aí você vai clicar ou em arquivo gerenciador de sites, ou você utiliza a tecla de atalho Ctrl S, ou simplesmente clica aqui nesse ícone, ok? Gerenciador de site. E aí a gente vai criar um novo site aqui. Então eu vou dar o nome para esse site. Vou botar aqui, WP novo, ok? E aqui eu tenho os dados de FTP, que são os dados que o próprio provedor de hospedagem mandou para você. Então você vai colocar aqui o seu domínio. Isso aqui você pode deixar padrão. Vamos colocar normal aqui. Colocar o usuário. E vou colocar a senha. Se você quiser já adiantar, ganhar um pouco de tempo, você clica aqui em avançado e na pasta remota padrão, você coloca /public.html. Muito provavelmente seu diretório raiz seja o public.html. Caso não seja, aí você tem que olhar na documentação da hospedagem para você identificar qual é o seu diretório padrão, ok? E aí, a gente vai deixar aqui nessa tela, ok? E agora a gente vai para o segundo passo. Então, o segundo passo é nós baixarmos a última versão estável do WordPress, no caso, em português. Então, a gente vai vir aqui, br.wordpress.org. Aqui a gente tem o botão onde a gente pode fazer o download da última versão, ok? Então, eu já fiz o download dessa versão para a gente ganhar tempo, que é a versão 4.0.
e já coloquei na área de trabalho e descompactei, tá? O arquivo que você baixa, ele é .zip, ou seja, ele está compactado, está zipado. Você vai ter que baixar aí para alguma parte do seu computador e descompactar. Nesse caso eu fiz através da minha área de trabalho. Então, dentro do arquivo zipado eu tenho uma pasta chamada WordPress, ok? Então deixa essa pastinha aqui e vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é nós criarmos e configurarmos o banco de dados. A gente vai fazer isso através de uma ferramenta chamada Assistente de Banco de Dados, que fica aqui dentro do cPanel. Tá? Então você pode descer aqui até a seção Banco de Dados e você vai ter aqui Assistente de Banco de Dados. Novo banco de dados. A gente vai dar um nome aqui ao nosso banco de dados. Então eu vou botar Site Teste 01. No caso, o nome do meu banco de dados completo é WordPress _site teste 01, ok? Clicar em próximo passo. Vou criar um usuário teste aqui. Então vou botar tst01. Vou utilizar uma senha, tá? Eu recomendo que você utilize o gerenciador de senha. Então você pode configurar para 10 caracteres aqui. Marca essa opção aqui e gera uma nova senha, tá? Você pode gerar quantas você quiser aqui. Então, digamos que a gente queira utilizar essa senha. Eu vou dar um Ctrl C aqui. Vou clicar usar a senha. Então, ele preencheu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a minha senha. Vou colar. Meu usuário de banco de dados é tst01. E o meu banco de dados propriamente dito, site01. Ok? Então, vamos deixar esses dados aqui e vamos prosseguir. Então, está criado aqui o banco de dados, o usuário foi adicionado ao banco e agora a gente precisa conceder os privilégios de gerenciamento do banco. Então, a gente vai marcar aqui todos os privilégios para que tanto esse usuário quanto o nosso WordPress, que é onde a gente vai configurar esses dados, possa ter todos os privilégios para gerenciar esse banco. Ok? Então a gente vai clicar aqui em próximo passo e foi feita a criação e configuração do nosso banco de dados. Ok? Então agora a gente vai para o próximo passo. Então, criado o nosso banco de dados, a gente precisa voltar aqui no FileZilla e clicar em conectar, tá? Porque nesse passo a gente vai fazer o envio dos arquivos para o servidor. Geralmente você vai utilizar o diretório raiz, que é o public HTML, tá? Para efeito desse tutorial, eu vou criar uma nova pasta aqui porque eu não quero criar meu WordPress, não quero instalá-lo na pasta raiz, tá? Então vou utilizar site teste 01. Vou dar 2 cliques aqui nessa pasta. Então aqui tem os nossos arquivos, tá? Nesse caso não tem nada. E eu vou aqui na pasta onde eu descompactei meu WordPress. Cliquei aqui na pasta WordPress. Aqui eu estou vendo os arquivos da instalação do WordPress. Vou dar um Ctrl C aqui nessa pasta. E vou vir aqui e vou dar um Enter. Então, desse lado aqui, a gente tem os arquivos locais. Então, só para que você entenda melhor, aqui você tem os dados de conexão ou log de conexão. Tá? Então, esse painelzinho aqui mostra os dados. Quando você se conecta ou faz alguma transferência, ele vai te dando aqui um log. Ok? Desse lado esquerdo aqui, nós temos o endereço local atual e os arquivos que fazem parte desse endereço, que é, no caso, esse diretório. Tá? E do lado direito você tem o endereço remoto, que são os arquivos, é o seu espaço em disco da sua hospedagem. Ok? E aqui embaixo você tem a fila de transferência. Então, sempre que você faz qualquer tipo de transferência, tanto download quanto upload, ele vem aqui para esse arquivos na fila.
E aí você pode acompanhar o status, a conclusão dessa transferência através não só dessa fila, como transferências com falhas e bem-sucedidas, ok? Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer? Selecionar todos os arquivos aqui. Então, eu vou dar um Ctrl A aqui para selecionar tudo, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Depois que todos eles estiverem selecionados aqui, o que a gente vai fazer é clicar aqui e arrastar para o nosso endereço remoto, ok? Então, basta a gente aguardar aqui. Dependendo da sua conexão, pode demorar mais ou menos, tá? Se a sua conexão for rápida, essa transferência vai ser bem rápida. Então, a gente concluiu aqui o envio, tá? Como que você sabe que concluiu? Várias formas. Aqui o log de acesso você pode observar que ele parou, ou melhor, vai esvaziar aqui, tá? Os arquivos em fila. E transferência bem sucedida, estão todos os arquivos aqui, os 1172 arquivos do WordPress. Você pode clicar aqui com o botão direito e atualizar. E esse lado aqui vai ser igual a esse, tá? Aqui, seus arquivos locais, tá? Aqui os arquivos, no caso, seus arquivos remotos, ok? Então, vamos ao próximo passo. Bem, criado e configurado o banco de dados e os arquivos enviados para o servidor, a gente precisa rodar o script de instalação do WordPress. Então, a gente vai acessar aqui, vou acessar o meu domínio, e aí essa é a primeira tela, tá? É um aviso dizendo que você vai precisar dos dados de conexão com o banco de dados, e a gente vai prosseguir aqui para a configuração do banco de dados, tá? De conexão com o banco de dados. Então, o nome do banco de dados, a gente vai pegar aqui o banco que a gente criou. Vamos pegar aqui o usuário e também a senha. Servidor de banco de dados, geralmente é localhost, tá? Se por acaso você inserir todos os dados aqui corretamente e você não conseguir conectar, pode ser que o seu servidor de hospedagem utilize um outro nome aqui. Então, você precisa se informar a respeito disso, ok? Mas geralmente é localhost. Prefixo da tabela. Você até poderia deixar o padrão, que é WP underline ou sublinhado, tá? Eu não recomendo você deixar o padrão aqui. Eu recomendo você colocar qualquer coisa. WP123, qualquer coisa que torne esse prefixo diferente do padrão, tá? A gente vai colocar aqui para teste XPTO. Eu recomendo que no final você utilize o underline para separar o prefixo do nome da tabela, tá? Então é importante você colocar aqui um prefixo diferente do prefixo padrão. E a gente vai clicar em enviar. Então, muito bem, você concluiu essa parte da instalação. Então, a gente já fez a conexão do WordPress com o nosso banco de dados. Agora a gente vai, propriamente dito, instalar o WordPress. Então está instalado. A gente só precisa fazer as configurações básicas agora, tá? Então você precisa definir um título para o seu site. É o nome do seu site, né? Eu vou colocar aqui site teste 01, tá? Nome de usuário, eu vou colocar Isla Maciel. Você coloca o nome que você quiser. Esse usuário aqui vai ser o administrador. Vamos colocar a senha aqui. No caso, ele está dizendo que a minha senha é muito fraca. Então, eu recomendo que você utilize uma senha forte, tá? E aqui tem algumas dicas. E o endereço de e-mail. Outro dado importante é você desmarcar essa opção de privacidade, que impede que os mecanismos de busca indexem seu site. Por que você faria isso? Porque não faz sentido você permitir que o Google e outros motores de busca façam uma varredura no seu site antes que você coloque o conteúdo, antes que você configure adequadamente seu site, tá? Então, se você acabou de instalar, o ideal é que você
desmarque essa opção aqui de permitir a indexação. Tá? Depois a gente vai entrar lá no painel administrativo e vai habilitar isso aqui. Mas vamos clicar aqui em instalar o WordPress. Sucesso, o WordPress está instalado. E ele te dá a opção de já fazer login. Então você pode, aqui tem a opção também de voltar para o site. Então você pode clicar aqui em nova guia. Então está aqui nosso site, tá? Padrão, tema padrão do WordPress. E aqui a gente já pode fazer login. Eu recomendo que você marque essa opção lembrar-me, se você estiver usando o seu computador pessoal. Então está aqui o painel do WordPress, tá? Nova versão 4.0 e aqui a versão pública, ou área pública do seu site, tá? Área administrativa, área pública. Bem, o WordPress ele é famoso pela sua instalação de 5 minutos. Mas como você pode perceber, é claro que o tempo de configuração do banco de dados, configuração da ferramenta do cliente de FTP, mais o envio dos arquivos para o servidor, mais todas as configurações, provavelmente vai passar de 5 minutos. Tá? Mas desde o momento que você tenha já o banco de dados criado, configurado, tenha configurado o FTP, enviado os arquivos para lá, o processo de instalação mesmo, ele ocorre em menos de 5 minutos. Tá? Eu fiz questão de mostrar para você como era feita a instalação manual, para que você não só tivesse um conhecimento mais aprofundado da instalação do WordPress, mas para que você conheça também a ferramenta de FTP, o painel de controle da sua hospedagem, o assistente de banco de dados e outros pontos um pouco mais técnicos, tá? Que você não necessariamente teria conhecimento se você só utilizasse o assistente de instalação do WordPress, ou seja, a instalação automatizada de um clique. Tá? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você execute, põe em prática, crie aí o seu WordPress e volte aqui para deixar um comentário. Tá? Você pode também comentar caso você tenha algum pensamento, alguma dúvida, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe, se inscreva no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Um grande abraço.